Querido irmão, querida irmã, este sábado da segunda semana da Quaresma nos traz um dos temas mais centrais, mais fundamentais e mais alegres de todo o ensinamento da Bíblia. É a misericórdia de Deus, aqui concretizada na capacidade extraordinária, inigualável e única de Deus de esquecer os nossos pecados e nos dar continuamente a oportunidade de nos refazer, de nos renovar, de superar os pecados do passado e recomeçar a nossa história. Aqui já está a primeira e grande lição da minha meditação de hoje. Temos que ter presente que Deus sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. Recomeçar sempre. Recomeçar a escrever a nossa história a partir de um novo primeiro passo, sabendo que para Deus os passos dados antes estão apagados. A primeira leitura nos traz o livro do profeta Miqueias, e justamente o profeta ali fala dessa qualidade de Deus que está sempre pronto a esquecer o mal cometido. Escute as palavras do profeta. Qual Deus existe, como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são o resto da tua propriedade? Aqui o resto da tua propriedade, o resto de Israel, é aquela parcela que ficou do povo de Deus, que foi resgatado, curado, tirado da mão dos opressores pelos prodígios do Senhor, especialmente na libertação do Egito no regime do faraó. Miqueias continua. Deus não guarda rancor para sempre. Ele ama a misericórdia. Já falamos esses dias. A misericórdia é o amor em um dos seus aspectos mais profundos. É o amor que ama, mesmo sabendo que o outro é miserável. Por isso, misericórdia. Mesmo sabendo que o outro é limitado, que o outro erra, continua a amar, porque acredita especialmente na essência do outro, que é sempre o amor, a potência, a capacidade de amar da qual é dotado todo ser humano. Miqueias ainda diz: o Senhor voltará a se compadecer de nós, esquecerá nossos pecados, e veja que expressão bonita, lançará no fundo do mar todos os nossos pecados. Querido irmão, querida irmã, essa é a dinâmica da Quaresma. É um período especial que Deus nos chama a uma reflexão da nossa vida, a um exame de consciência sincero e autêntico, para, reconhecendo o quanto erramos, o quanto pecamos, lançar no coração de Deus o nosso arrependimento e o nosso compromisso de sermos melhores, e Deus apaga todo o mal, todo o pecado, todo o mal feito que já cometemos, limpa a nossa ficha e nos apresenta uma nova estrada. O salmista confirma essa realidade no Salmo 102, que traz uma lista de características de Deus mesmo. Ele perdoa toda a culpa, ele cura toda a enfermidade, salva a vida, nos cerca de caridade e compaixão. Diz ainda que Deus não fica sempre repetindo as suas queixas, não guarda rancor, não nos trata como exigem nossas faltas, já foi tema de um salmo nesta Quaresma, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o amor de Deus. Tanto quanto é distante o nascente do poente, ele afasta para longe os nossos crimes. Jesus Cristo leva ao extremo da compreensão essa realidade de Deus sempre aberto a perdoar, de Deus que apaga toda a culpa daqueles que querem ser novos, daqueles que querem transformar a sua história, com a página do Evangelho de hoje. Uma das minhas páginas preferidas, o Filho Pródigo. É uma história muito conhecida, não me detenho nos detalhes
Apenas me firmo sobre um ponto: a postura do pai quando do retorno do filho. Repare que aquele filho que tinha saído de casa, levado os bens, torrado tudo numa vida desenfreada, com tudo aquilo que não presta, quando cai em si e se vê tendo perdido a sua dignidade pelo mal que praticou, começa a ensaiar todo um discurso para quando voltasse para casa. Meu pai, pequei contra o céu, contra ti, não mereço mais ser chamado teu filho, trata-me como a um de teus empregados. E ele vai repetindo e repetindo esse discurso que faria quando chegasse ao pai. E o que acontece? Acontece, diz a palavra de Deus, que estava ainda longe quando o pai o avistou. Sentiu compaixão, correu ao seu encontro, o abraçou e o cobriu de beijos. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus, contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: façam festa. Veja o que está escondido por detrás desse relato. Qual é o momento em que o pai interrompe o filho? No momento em que o filho diz que não é mais digno de ser considerado filho. Nesse momento, o pai não permite que ele continue falando. O significado é que não importa o mal que cometemos, por mais feio e horrendo que tenha sido, a dignidade de filhos de Deus nós não perdemos jamais. E por essa dignidade de filhos, Deus, que é um pai bom, sempre aberto a nós, nunca deixa de perdoar. Não há mal nenhum que sejamos capazes de fazer que supere o amor misericordioso de Deus por nós. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que não existe santo sem passado, nem pecador sem futuro. Justamente baseada essa frase, uma lição popular importante na misericórdia de Deus. O pai manda fazer festa, porque não olha o pecado que ficou para trás. Olha o desejo de retorno. E aqui eu quero concluir justamente com esse ponto. Deus age ao menor sinal de retorno. Basta uma pequena gota de arrependimento, de vontade de ser melhor, mais justo, mais generoso, mais autêntico, mais aberto, mais disponível, mais humilde. Basta uma gota de transformação para que Deus resgate a nossa dignidade do fundo do poço onde nós mesmos nos metemos e faça festa com o nosso retorno. Um pouquinho que nós abrimos a porta da nossa vida e do nosso coração a Deus, Ele já dá uma abundância da sua graça. Portanto, para hoje, o que fazer? Deixar de lado o passado. Desapegar-nos dos pecados cometidos até hoje, das faltas, das falhas cometidas até hoje e escutar dentro do nosso coração e da nossa mente essa fala de Deus, que quer jogar no fundo do mar os nossos pecados, fazer festa ao menor sinal de autêntica transformação que nós nos comprometemos a viver nesta quaresma e depois dela. Seja essa a nossa conduta, recomeçar sempre. Caiu, levanta e segue em frente, não fica na queda não, não fica no pecado não. Deus supera muito rápido o seu pecado, supere também o seu pecado, dê um passo adiante, olhando para frente, olhando para o céu, que é onde Deus quer que você chegue. Bom dia, bom sábado, bom fim de semana.